Fala pessoal, beleza? Sou o professor Rafael Riema e hoje estamos no episódio 2 da nossa série Dentro das Regras do Jogo. O INEP liberou o Manual do Avaliador, que é o material que prepara os corretores do Enem para corrigir a sua redação. Então, hoje eu me propus avaliar com vocês as situações que levam a nota a 0. Você sabe quais são essas situações? É interessante a gente olhar para esse manual, porque aqui hoje eu vou falar de alguns conceitos muito específicos, extremamente importantes, e ao mesmo tempo vou desvendar e desmistificar algumas situações que geram esse desconforto, né? Então, eu entendo muito mais uma linha de mitos e verdades, né, para a gente se sentir mais tranquilo e mais à vontade para fazer ou deixar de fazer alguma situação que geralmente dá essa insegurança. Vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram, pode conferir aqui, ó, o @rriema, para você deixar todas as dúvidas que podem ser mitos ou verdades, tá? E eu vou responder a todos os questionamentos ou dúvidas que ficarem, caso eu não aborde, tá? No nosso episódio 2, beleza? Bom, eu tracei um roteirinho aqui para a gente, porque é bem claro como o INEP, né, trabalha a questão de anulação, né, das redações. Muitas delas não perpassam pelos candidatos que já vêm com uma preparação adequada, né, que é escrever o número de linhas, botar o número de linhas, cópia dos trechos. Então, você que já tem, né, um modelo de redação pronto, você que já tem o seu estilo de produção pronta e segue esse modelo, dificilmente você cairá em uma dessas situações, tá? Qualquer dúvida, não se esquece, manda lá, tá aqui, beleza? Bom, nós vamos começar por aqui, tá? Que são as situações, né, de acordo com a cartilha do participante, que levam a redação, né, até a nota 0. Então, de acordo com a cartilha do participante, essas são as situações. Fuga total do tema, e aí a gente já vai abordar e mostrar de uma forma bastante interessante como é que o INEP, né, classifica para a gente, por exemplo, o que seria uma fuga total ao tema. E aí a pergunta, o que é tema? Dentro dessa linha. E aí são 3 conceitos importantíssimos que nós vamos desvendar do ponto de vista teórico e a abordagem que o Enem traz para ficar mais claro para a gente. E é uma diferença bastante peculiar e muito bacana, beleza? Não obediência à estrutura do texto dissertativo, né? Então, assim, o INEP, né, na cobrança que ele faz pelo Enem, ele só aceita a dissertação, né, o gênero dissertativo, né, a tipologia argumentativa. Então, não há como fugir disso, né? Textos narrativos e tudo mais. Extensão de até 7 linhas, né? Cópia integral dos textos motivadores, ou da proposta, né? Ou no caderno de questões, impropérios, desenhos, né? Outras formas propositais de anulação. Isso aí vale comentar depois, lá na frente eu vou comentar com vocês a questão de 2013, né? Em que houve lá a receita do miojo, né? 2012, 2013, receita do miojo. A parte desconectada do tema proposto, que seria uma parte desconectada, assinatura, nome, é isso que eu digo, são coisas que, né, o participante que lê a cartilha, ele já não, né, se coloca em situações assim. Texto em língua estrangeira, a folha da redação em branco, né, mesmo que haja um rascunho. Bom, se a gente pegar aqui o primeiro tópico, fugar o tema, vamos aqui fazer uma reflexão primeiro entre 3 conceitos bastante importantes. Então, quando eu penso em tema, o que é o tema? O recorte temático, ele parte de um assunto. Então, o que seria o assunto? O assunto nada mais é do que a delimitação do tema. Beleza? E o tema, quando é delimitado, quem faz essa delimitação é o participante, ou seja, você, né? A gente chega à tese. Então, olha que interessante aqui. Nós temos 3 conceitos muito legais que vão ser abordados. Assunto, tema e tese. Então, quando eu penso, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, qual é o tema? Persistência da violência contra a mulher. Tá legal? Bom, se eu vou falar sobre a persistência da violência contra a mulher, qual é o assunto? O assunto é a parte mais ampla. No caso aqui, violência. Beleza? Violência. E o que eu quero falar? Então, por exemplo, eu quero abordar que a mulher preta sofre mais violência que a mulher branca. Que fique claro aqui para a gente que, né, o vocábulo preto ele não trabalha a ideia de etnia, simplesmente cor. Tudo bem? Como na lei.
né? A lei de cotas, né, se destina a pessoas pretas, pardas e índios, beleza? Bom, então, feita essa ponderação, veja, o tema a banca dá. Qual abordagem eu escolho fazer? É a minha tese. Então, quando fica difícil argumentar no texto, porque a minha tese não foi bem definida. Aí é legal você refazê-la, né, e buscar argumentos que se relacionem facilmente entre si, e aquela parte da estrutura de texto, projeto de texto que nós vamos trabalhar, tá, em um outro episódio. Beleza? Bom, então, feita essa delimitação do tema, a compreensão do tema é fundamental dentro dos recortes que ele, né, vai exigir que a gente faça, que é a competência 2, né, completamente, né, abordada, completamente compreendida. Lembra, a prova de redação é a prova de leitura. Se você não faz essa compreensão e o recorte que deve ser feito, né, realmente você pode tangenciar o tema, que é quando há 2 recortes, sempre há, né, 2 recortes, e você aborda apenas um. E abordar apenas um é você ficar relacionado ao que o Enem no caso, né, o INEP chama de assunto. Tudo bem? Seria uma forma mais branda, né, tangencial, lateralizada de fazer a abordagem. Tudo bem? Bom, essa é a ideia. Então, aqui nós vamos lá, né, seguindo o manual para a página 15. Na página 15, eu quero colocar para vocês uma nomenclatura nova que vem para eles, mas para a gente não faz diferença. São as formas elementares de anulação. Quais são as formas elementares de anulação? Então, quando que eu vou ter, né, essas situações? Quais dessas situações, de fato, são relevantes aqui para a gente, né? Prova assinada, desenho, números isolados no corpo do texto. Vamos falar sobre a questão dos números, muito bacana entender isso aqui. Sinal gráfico que não faz parte do texto escrito, caso de anulação proposital, recusa explícita, texto ilegível, texto em língua estrangeira. Beleza? Então, eu fiz um recorte aqui para a gente vai dar um salto agora lá para a página 54 do manual. Se você tiver com o manual aberto aí, pode acompanhar. Tá? Lá na página 54, olha que interessante. Bom, aqui ele trata, né, a questão dos destaques no título. Eu já vou falar, a gente vai finalizar falando sobre o título, mas eu vou começar por aqui. Veja, se eu coloco o meu título e sublinho, tá, o meu título, isso não deve ser considerado, tá, como uma forma elementar de anulação. Agora, se eu circulo, né, se eu faço um balãozinho, uma nuvem, alguma coisa, no meu título, aí já vira uma forma elementar de anulação. Beleza? Já não dá mais, tá, para manter isso como uma redação que será corrigida. Ela será de fato anulada. Mas se houver só se ela for só sublinhada, sem problema algum. E aí a gente volta, então, isso aí pode ser um mito, né? Sublinhei meu título, minha redação foi zerada. Não, não vai ser. Fiz um balãozinho, perfeito. Realmente ela vai ser zerada por conta disso. É uma forma elementar de anulação. Veja que interessante. Fiz meu título. Na hora de fazer meu título, eu fiquei com medo de ele achar que eu estava começando o texto ali, porque a minha redação, né, o meu título terminou muito próximo à margem. Para destacar que era o título, eu coloquei um asterisco. Quando eu coloco um asterisco, note que perigo que é. No exemplo 18, o participante faz o sinal gráfico. Olha lá, o asterisco. Né? Não asterisco, beleza? Asterisco. Né? Então, asterisco. Né? Neste caso, o sinal gráfico não tem função clara no texto e, por isso, faz com que a redação seja avaliada como uma forma elementar de anulação. Então, veja que detalhe, né, muito sutil. Né? Da mesma forma dos números, quando ele comenta lá, se houvesse aqui, por exemplo, né, um número solto, isso também seria uma forma de anulação. Beleza? Então, assim, é muito mais um cuidado, né, e que o nervosismo, eu entendo, pode fazer isso com a gente, né? Então, muito mais um cuidado do que realmente assim, uma preocupação absurda em relação a zera, não zera, pode, não pode. Tudo bem? Vamos lá, então, falar dos números. O recorte ficou na página 26. Bacana. Então, como eu falei para vocês, né, veja esse comentário aqui, ó, no exemplo 13. Se você circular todo o seu título, né, a redação deve ser avaliada como uma forma elementar. Vai perder. E o que eu quero comentar aqui, que aí é realmente para te dar segurança, e eu tenho certeza de que você tem essa dúvida, se pode ou se não pode fazer o quê? Usar números, né? Usar números na sua redação, beleza? Então, usar números não é um problema, desde que ele esteja vinculado ao que você está escrevendo.
Se você está, de fato, escrevendo e vai mostrar um dado estatístico, e vai mostrar um ano, e vai mostrar alguma situação que exija um número, não há problema algum. Né? Há problema quando esse número está solto, perdido, sem vínculo algum. Agora, se você usa, por exemplo, né, um dado estatístico, como foi mencionado no texto motivador da última prova, 64,7%. Algum problema em escrever dessa forma? Nenhum. 10 anos, usando 10? Nenhum. Né? 1 ano, 10 milhões. Não há, tá, problema algum em fazer a utilização, tá, desse tipo de símbolo, ok? Então, aqui, a orientação para eles é, caso você se depare com situações em que não tem certeza, nem é isso, né? Se você usa isso aqui, ó, você não pode, ou não deverão ser avaliados como, né, forma elementar de anulação. Aqui ele comenta que se o corretor tiver dúvida, né, é para ele encaminhar a redação, né, para ser avaliado. Se tiver dúvida, encaminhe, né, para ser avaliado. Beleza? Então, isso aqui tira um medo e uma insegurança nossa sobre poder ou não utilizar, de fato, números. Beleza? Vou falar agora, né, sobre o uso dessas informações, que também aparece para a gente lá na página agora 64 do manual. Então, lá na página 64, ele coloca, tá, isso aqui para a gente, que é a questão do uso das informações do infográfico. Olha que interessante que é refletir sobre isso aqui. Ó. Se eu copiar os trechos de forma idêntica, vou zerar minha redação. Não é bem assim. Né? Eles diferenciam de uma forma bem interessante a cópia da paráfrase. Não quer dizer que paráfrase não vai tirar seu ponto, mas é diferente de cópia, porque a cópia pode levar à anulação. A paráfrase normalmente não, ela vai apenas derrubar o nível da sua nota. Beleza? Então veja, se você tem um dado estatístico no infográfico e quer usar, não há problema algum. Né? O que eles consideram como cópia? Cópia é pegar o trecho na íntegra. Eu mudei o singular ou plural. Isso não serve. Vai ser considerado. Eu mudei um tempo verbal. Também não serve. Tá? Copiei, né, com erros de grafia ou de acentuação. Vai ser considerado cópia. Beleza? Supressão de algumas palavras, mas que mantém a mesma sequência dos textos. Cópia. Beleza? Inversão da ordem dos trechos, mas que mantém os mesmos termos do texto. Cópia. Resumindo, o que o manual traz aqui para a gente, que é bastante relevante, é o uso que se faz da informação dada pelo infográfico ou pelos textos motivadores. O que é bacana entender aqui? Toda vez que você, né, quiser usar o exemplo do infográfico ou as informações que lá estão, eu entendo que isso é super possível, que é sim válido. Agora, desde que você use esses números, esses dados, para interpretá-los, então não é só citá-los, e se precisar citá-los, que seja por meio de paráfrase. Depois de feita a paráfrase, você vincule isso à tese do seu parágrafo, ou seja, o tópico frasal, a ideia central que vai estar lá para você, né, desenvolver a ideia, defender o argumento que você quer defender, gerando uma reflexão, né, uma interpretação daquilo que você se propôs a fazer. Então, note, usou a informação, vincula a tese e faz a reflexão, gera o pensamento crítico. Se não for dessa forma, é melhor não usar. Tá legal? Não pode ser considerado cópia. Então, a ideia de fato é, usou, vincula a tese, faz uma interpretação, gera uma reflexão, gera um pensamento. Tá bacana? Muito importante se for utilizar isso aí. Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar sobre a parte que recai sobre a compreensão do tema, lá na página 74. Essa é uma das mais importantes e a gente vai abordar de uma forma bem detalhada na competência 2. Tá? Lá na competência 2, a gente vai abordar isso de uma forma bastante significativa, beleza? Bastante interessante, que é sobre a compreensão do tema. Como é que eu leio o tema, né, da redação do Enem? Veja que legal. Bom, aqui eu tenho o tema, né, do último Enem, que era, na verdade, de 2018, que é manipulação do comportamento do usuário. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, olha que interessante aqui o recorte. São dois aspectos que eu tenho de abordar. A manipulação, né, do comportamento do usuário e o controle de dados. Basicamente, é assim, ó, o que seria tangenciar o tema? Tangenciar o tema é você abordar
apenas um desses aspectos. Se você aborda apenas um desses aspectos, mostra que você não compreendeu o recorte temático. E aí você está tratando só de um aspecto, só de um assunto. Então, ou seja, quer dizer que você não entendeu o que deveria desenvolver. E essa referência a esses dois tópicos não precisa ser necessariamente com essas palavras. Pode ser relacionada a palavras que estejam dentro do mesmo campo semântico, né, de cada uma delas. Então, tem de falar de internet. Foi até um caso bastante interessante, que muita gente falou de tecnologia, e falou só de tecnologia sem mencionar de fato a internet, né? Isso aí é fuga ao tema. Fuga ao tema. Falou de tecnologia, abordou tudo, mas não falou sobre manipulação do usuário, sobre internet, sobre dados, sobre redes sociais. Se mencionasse redes sociais, né, Instagram, Facebook, o que fosse Netflix, né, já não, então Netflix, qualquer coisa que envolvesse o cenário de internet, já não seria mais fuga ao tema. Tangenciaria, mas não seria fuga. Então, olha que interessante, o quanto é importante você compreender a proposta. São sempre dois eixos de análise que a gente não pode perder. Tá legal? Então, o manual traz isso para a gente de uma forma bastante clara, né? Muito interessante entender como isso tem que ser abordado, a importância que tem das palavras correlacionadas, daí o repertório mais vasto te dá mais tranquilidade no momento da abordagem, né? Então, veja, o Enem, né, ele traz um olhar muito carinhoso sobre o tema e o assunto, muito carinhoso. Né? O texto aborda de forma completa. O que é abordar de forma completa? Abordar de forma completa é você pegar as duas partes que foram mencionadas e desenvolver as duas. Se fosse, por exemplo, o movimento migratório para a China no século II, e aí você fala só sobre o movimento migratório para a China, e não fala no século II. Você tangenciou o tema. Ou você fala só sobre a China no século II e não fala sobre o movimento migratório. Da mesma forma, abordou só um aspecto, não fala nada sobre o movimento migratório. Entende? Aí você está com fuga total ao tema. Se você fala sobre movimento migratório para o Brasil, né, durante o período das grandes navegações, você falou sobre, né, movimento migratório, já seria um tangenciamento. Então, olha que interessante que é isso. O Enem trata de uma forma bem serena, né, bem branda, essa questão de fuga total ao tema. Tudo bem? Então, isso é fundamental, entender a abordagem do tema, o recorte temático e a tese que vai ser abordada para que você cumpra de forma completa a compreensão do tema. Beleza? Então, aqui também uma forma bem carinhosa de trabalhar esses conceitos. Uma forma de anulação, quando nós vamos lá para a página 83 do manual, é em relação ao não atendimento da tipologia textual. Então, bastante cuidado nesse ponto pelo seguinte: muita gente gosta de começar a redação contextualizando com trechos narrativos, e isso não traz problema algum. Você pode começar com uma contextualização de um filme, de uma música, né, de uma situação qualquer com trechos narrativos, desde que esses trechos ou esse trecho não seja predominante no texto. Ele vai ser utilizado para contextualizar. Isso não leva a nota zero. Agora, fazer uma redação toda na narração, né, no Enem, zero chance, porque o que eles cobram é, de fato, a dissertação argumentativa. Então, textos narrativos vão te levar, sem dúvida, a nota zero. Beleza? Então, bastante cuidado. O manual traz isso de uma forma bastante clara, dá vários exemplos, menciona a abordagem, né, em relação a esse ponto. E seguindo os exemplos, tem uma parte muito interessante aqui que ele faz, que é um recorte, isso eu quero comentar com vocês, sobre o uso da primeira pessoa, mesmo na narração. Olha que interessante. Uma das principais características da dissertação é o uso da impessoalidade. Como eu tenho que ser impessoal, a impessoalidade ela vem por meio de terceira pessoa do plural ou uso da partícula ser. E a voz passiva contribui para isso também. Beleza? Verbos no infinitivo, né, também ajuda para a impessoalidade. Então, veja, na dissertação não é interessante usar a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Né? Agora, esse uso, ele não necessariamente vai trazer uma anulação da sua redação. Se você fizer uma redação toda em primeira pessoa, não vai zerar a sua redação no Enem, mas também não é, né, uma forma adequada, pois você pode perder um pouquinho de ponto lá na competência 2, que é respeitar
né, de fato, os limites do texto dissertativo argumentativo. Então, olha que interessante. No exemplo 59, ele faz uma narrativa em primeira pessoa e mantém, né, a ideia da narração. Então, ele faz lá, hoje fez um belo domingo de sol, né, acordo cedo e faço o mesmo ritual enquanto escovo os dentes lá. Então, veja, é só uma narração, né? Não é essa a ideia, né? Não é essa a proposta. No exemplo 60, olha que bacana. Assim como muitos, eu sei que a internet é uma grande influenciadora nas escolas, nas escolhas que fazemos. Apesar de estar narrando, ele usa a primeira pessoa, né, para fazer uma análise do tema. Então, olha como há uma diferença aqui, né? Então, olha, no exemplo 59, né, bastante semelhante ao 58, há uma narrativa em primeira pessoa em que o participante relata uma parte da sua rotina. Já no 60, apesar de o verbo na primeira pessoa, ele traz a opinião, né, que funciona como uma forma de argumento, então não caracteriza outro tipo textual. Viu que bacana? Então, assim, o Enem é bastante carinhoso, bastante acolhedor, é assim que ele orienta os corretores. Beleza? Hoje, primeira pessoa. Como eu falei lá, parte desconectada do texto, vamos agora à página 113. Lá na página 113, e em relação à parte desconectada do texto, aqui vale a menção à receita do miojo, como eu tinha falado, que é o seguinte, lá nos anos anteriores, qual era a orientação da planilha quando não se fazia, tá? Quando havia um trecho desconectado do texto, né, da redação? Eles mandavam ignorar aquilo e fazer a análise do texto. Hoje não. Quando há uma parte desconectada do texto, isso é razão para anular a redação, vai ser nota 0. Então, quando isso pode acontecer? Eu vejo assim, você é muito nervoso, um projeto de texto não bem estabelecido ou não feito, uma mudança muito rápida, brusca, né, abrupta do que está sendo falado, sem que você perceba. Aí não há o que fazer, realmente a redação vem com nota 0. Uma situação bastante delicada, né? Talvez o excesso de brincadeiras ou de testes, né, com a seriedade da prova podem, né, ter causado isso. O fato é que, se fizer isso, se ocorrer de fato essa situação, sua redação vai ser anulada. Eu entendo que quem faz o planejamento não passa nem por perto de uma situação como essa, que é bastante delicada. Mas veja, escrever um parágrafo ou um texto sobre outro assunto, né, completamente distinto, não há o que fazer, 0 mesmo. O participante muda, né, abruptamente o assunto inserido em alguma argumentação sobre o assunto não relacionado ao tema nem à discussão feita. Então, se houver qualquer ligação, qualquer conexão, ele já desconsidera isso para efeito de anulação. Então, pode ficar despreocupado em relação a isso. Tranquilo? Para finalizar, nós vamos lá na página 119 e 120, em que eu quero abordar a questão do título. Veja como o manual fala do título de uma forma muito interessante. A orientação que eles dão para a análise do título é muito engraçada. E eu falo engraçado no seguinte sentido. Eu não consegui e não consigo perceber nenhum benefício do título para a redação. Por mais que a gente veja nas redações nota 1000, várias com título, não há nada no título que contribua para você falar assim, isso melhorou a análise, isso teve validade na planilha de correção, né, no que vai dar mais pontos, mais notas. Isso não há. Não há. Toda abordagem que ele faz em relação ao título aqui mostra uma preocupação em articulação do título com o que está sendo feito. Fora isso, não há benefício algum, né? Ele não é considerado, por exemplo, para ser parte de análise da temática. Se você faz toda uma redação fora da relação da análise do texto, como a gente acabou de ver do tema, né, fugindo do tema tangenciando, e o título está relacionado, o título não serve para te salvar da fuga ao tema. Você vai levar 0 por mais que o título esteja relacionado. Veja, não tem benefício. Aqui, no meu entendimento, eu penso assim, se você faz e se sente confortável com o título, faça e continue, porque ele não é obrigatório. Se você não faz, não se preocupe em fazer, continue não fazendo, porque não traz, né, nenhum benefício evidente em termos de correção, em termos de nota que se pode ganhar. Né? Então, seria realmente assim, muito mais algo que vai te gerar um desconforto do que um benefício próprio que vai agregar valor à sua redação. Né? Então, a dificuldade que se tem em reconhecer se é, né, um título ou não, né? Isso aqui é um título, tem problema passar assim? Não há problema, né, em fazer dessa maneira. Há problema em não se identificar, né, como ele faz aqui, ó, título, né? Olha só. Eita.
Minha caneta aqui, ó, pifou, mas beleza. Então, deixa eu ver aqui se é a bateria. Não é a bateria. Deixa eu ver. Era a bateria, beleza. Então, note aqui, ó, título, né? Então, nos dois casos, né, você percebe que é o título. Né? Você percebe que é o título, mesmo copiando, né, a frase temática ou não. Então, assim, as análises que eles colocam nunca trazem, né, uma forma que te dê, como eu disse, benefícios sobre a utilização desse título ou não. Então, manda sempre analisar, ele deixa fácil nessa tabelinha para o avaliador como ele deve proceder. Mas então, veja, ó, como avaliar o título em relação a cada uma das situações que leva a nota 0. Tá vendo? Então, assim, relacionado a pontos negativos, que não vem de uma forma positiva. Grado específico, né, fazendo aqui realmente uma finalização de tudo que foi abordado, né, em relação à utilização ou não, né, vale a pena, não vale a pena, a abordagem que ele faz é muito mais nessa linha, né? Então, eu não vejo realmente nenhum benefício, beleza? Há várias outras formas que o manual traz, eu não enxergo isso para a gente, né? Assim, uma necessidade de análise, uma leitura simples também, é muito mais para tirar dúvidas, tá beleza? Então, dentro desse cenário de anular, que eu acho que o manual contribui, são esses apontamentos que eu fiz, beleza? Estamos dentro das regras do jogo, tá joia? Não deixe de dar uma olhada nisso. No nosso próximo episódio, a gente vai começar a abordar, tá, a competência 1, como a gente pode utilizar a gramática. Espero todos vocês. Se você achou que esse conteúdo foi bacana, curte, compartilha, mande para um amigo, divulgue, né? E vamos levar de fato a compreensão, as regras do jogo para a maior parte da população que vai fazer essa prova. Esse manual deveria já ser liberado há muito mais tempo e a gente tem aqui o compromisso de preparar você, de te ajudar da melhor maneira possível para você tirar um baita de um notão lá na prova do Enem. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.